Acha que está sempre doente? Usa o Dr. Google mais do que devia? Perde-se nas dicas e conselhos de saúde pelas redes sociais? Então o podcast Consulta Aberta é para si. Sou a Margarida Santos, sou médica de família e todas as segundas convido especialistas de diferentes áreas para responder de forma simples e descomplicada a todas as suas dúvidas sobre saúde. Pode ouvir o podcast em todas as plataformas e também no site da SIC Notícias e do Expresso. E vamos ao Linhas Vermelhas com a Cília Meireles e o Miguel Prata Roque. Boa tarde aos dois. Cília, começo por si. Na resposta à catástrofe, houve um governo antes da MAI sair e um governo depois da ministra... Aliás, um antes e um depois da ministra sair, assim é que eu quero dizer. Boa tarde, sim. Acho que houve um governo antes da MAI e depois da MAI. Agora, eu também acho que numa resposta à catástrofe há sempre duas fases que são diferentes, porque uma coisa é a emergência e a calamidade, e quando se está a tratar de preservar a vida das pessoas, que eu acho que é o mais importante, e depois há o outro lado, que é ajudar na reconstrução e ajudar os negócios a retomarem a normalidade. E são duas fases diferentes. Eu acho que nós agora estamos a chegar à segunda fase. Mas eu acho que valia a pena... Não partia da ideia de que houve um atraso inicial na resposta e que agora o governo emendou a mão? Não, parto da ideia de que a primeira reação, de facto, não foi a mais rápida, digamos assim. Acho que passaram ali dias que não deviam ter passado. Acho que isso acho que é uma evidência que todos perceberão. Agora, eu também ouço um excesso de ruído em relação a isto. Primeiro, eu acho que é preciso estabelecer prioridades. É importante estabelecer prioridades. Ainda há pessoas sem luz, ainda há pessoas sem casa, ainda há pessoas que não conseguem sequer aceder ao sítio em que moram. Pronto. E isto é uma prioridade, acho que tem que ser uma prioridade absoluta. Em segundo lugar, vêm então os apoios e aquilo que é necessário para as pessoas retomarem a vida em normalidade. Eu acho que o Governo quase todos os ministros estiveram muito bem, foram para o terreno, falaram com as pessoas, anunciaram as suas medidas. Eu acho que realmente aquilo que se percebe que falhou nessa primeira fase é que um Governo não é um conjunto de ministros. O Governo é mais que isso. Faltou alguém a dizer uma coisa tão simples. É preciso estabelecer prioridades, é preciso fazer isto e aquilo. O que é que está a ser feito para retomar a normalidade da vida? O que é que está a ser feito para repor telhados nas casas que não têm telhados? O que é que está a ser feito para repor energia elétrica a quem não a tem? E isto vai ser feito, eu acho absolutamente compreensível que não seja possível fazer isto num dia nem em dois, mas é um bocadinho como no apagão. Eu acho que houve um momento no apagão, quando se disse, atenção, que isto vai demorar pelo menos 10 horas ou vai demorar pelo menos 12 horas, foi melhor ter dito isso do que não ter dito nada e as pessoas estarem à espera que o problema se resolvesse a todas as horas. E, portanto, eu acho que faltou isso aqui. Depois o Governo acho que apanhou a mão da coisa, digamos apoios, assim. Miguel, só faltou a coordenação no início? Bem, eu logo quando este Governo, ou melhor, o Governo anterior tomou posse em 2024, notei essa ausência de um pivô de coordenação política no Governo. Até fui aqui acusado em estúdio de estar a mentir aos espectadores da SIC, mas, na verdade, o número 2 do Governo é Paulo Rangel, Ministro dos Negócios Estrangeiros. Eventualmente podia ser Leitão Amar a fazer essa coordenação, e eu diria que aquele vídeo que divulgou logo no dia a seguir à catástrofe foi mortal para que isso pudesse ter acontecido. A Castro Almeida, eu sinceramente podia ter feito essa coordenação, mas ao contrário daquilo que a Cília diz, eu tenho visto muita descoordenação mesmo depois da demissão da Ministra da Administração Interna. Porque já ouvi dizer que o layoff é pago a 100% e depois haver desmentidos sucessivos entre o gabinete do Primeiro-Ministro e o gabinete da Ministra do Trabalho e da Segurança Social. Já vi também, relativamente aos apoios, dizer-se que quem tem multas de trânsito em atraso que estão a ser cobradas pela autoridade tributária não vai ter direito a esse mesmo apoio. É duvidoso saber como é que se faz provas e como é que se fazem vistorias aos apoios à recuperação de habitações até aos 5.000, só com fotografia a partir dos 5.000 até aos 10.000, com necessidade de vistoria. Mesmo esta questão do PTRR, que imagino que vamos discutir. Vamos falar sobre isso também? Mas muitas das vezes nota-se no Governo desconhecimento relativamente a instrumentos que já existem, porque o Fundo Ambiental, que foi criado em 2017, já contém lá precisamente uma cláusula que permite o uso do Fundo Ambiental
para efeitos de prevenção e conservação de infraestruturas que estejam afetadas pelas alterações climáticas. Por outro lado, eu também vi, não agora o Governo, mas os partidos que constituem o Governo, quando eram a oposição, a criticar o Fundo Medina, que foi proposto no Orçamento de Estado de 2024 pelo Governo de António Costa. Quem criticou isso na altura? Porque a questão era, esse fundo, o que esse fundo dizia era assim, há um conjunto de concessões rodoviárias que vão terminar em 2026 e o Estado pode ter que resgatar, pelo menos provisoriamente, essas concessões durante alguns anos. Portanto, os lucros dessa exploração de portagens devia reverter para um fundo de 2 mil milhões que servia justamente para garantir investimento público em infraestruturas. Eu, sinceramente, parece-me que este Governo não está preparado e não conhece sequer os instrumentos legais já existentes que podia ter mobilizado para isto. Já voltamos, Miguel. Cília, os apoios, a verdade é que não chegaram ainda ao terreno. Alguns não chegaram ainda ao terreno. Prontamente não chegaram nenhuns. Não há pessoas com 10 mil euros, nem empresas com linhas de crédito, nem nada. Sem dúvida nenhuma, mas os apoios, para além disso tudo, são os apoios imediatos de ajudar na reconstrução, como é evidente. Estamos a falar destes apoios financeiros. Mais evidente. Sendo que o Estado de Calamidade acabou, o Estado de Calamidade acabou e, por exemplo, já estão a pagar portagens. Isto faz sentido? Olha, eu acho que nós podemos estar aqui com imensas discussões sobre se os apoios podiam ser. Não tenho dúvida nenhuma que o próprio Governo, nos próximos dias, vai acabar por dizer que vai fazer correções. E também, francamente, não acho que o Partido Socialista possa dar muitas aulas sobre isto, porque eu lembro-me, na pandemia, houve inúmeras correções. E é natural e normal que haja. Porque, obviamente, a experiência e as pessoas vão surgindo, e quando surgem com uma reivindicação que é justa, o normal é que ela seja atendida. Eu acho que o problema, por acaso, esteve um bocadinho mais a montante. Eu acho que o problema não esteve tanto com os apoios, que foram muitos, e anunciados de uma forma muito rápida. Por exemplo, a questão do layoff, falava o Miguel, teve três versões sobre o montante que as empresas e os trabalhadores iam receber. Porque, obviamente, aliás, as coisas vão sendo não foi igual. Nós não estamos a falar de uma coisa que aconteceu no ano passado, estamos a falar de uma coisa que aconteceu há poucas semanas. Onde eu acho que, de facto, as coisas não correram bem foi, sobretudo, na primeira fase e na fase inicial. E aqui eu gostava de dizer em relação ao PMAI, porque é uma escolha que ainda está mais ou menos para não... E também não acha isso estranho, o tempo que está a demorar a vir um... Acho estranho o tempo que está a demorar, mas acho ainda mais estranho uma ministra sair, uma ministra da Administração Interna que sai no meio de uma situação de calamidade. Acho que ela não devia ter saído. É caso quase único. Ouça, eu acho que ela foi provedora de justiça. Acho que toda a gente tem elogios para lhe dar como provedora de justiça. Eu acho que um ministro da Administração Interna tem que ser, sobretudo, alguém que saiba mandar. Mas não tem muita gente saído... dizer é preciso um operacional. Não, eu acho que é preciso alguém que tenha a experiência necessária para saber mandar e saber tomar decisões em situações difíceis e coordenar, perceber que o Estado é um todo, não é a proteção civil, não são os bombeiros, não é a defesa, é este todo e que é este todo que tem que se pôr no terreno. Mas não devia ter saído a meio do processo? Eu acho que é evidente que o desejável era que não tivesse saído a meio do processo. Eu acho que isso que é uma evidência, não é? Acho que ninguém ficou particularmente feliz com isto. Agora, acho que a partir do momento em que ela saiu, não me parece que as coisas tenham corrido pior do ponto de vista da coordenação. Agora, também é evidente que é mais fácil as coisas correrem bem quando já se vai a meio e já há muitas coisas que já aconteceram, do que quando, naquele primeiro momento, é que eu acho que há é evidente que não houve, da parte do Governo, consciência imediata nas primeiras 24 horas da gravidade do que se estava a passar. E depois também há uma coisa que é evidente, é que isto aconteceu e voltou a acontecer sucessivas vezes e, se Deus quiser, há de parar, parou. Vamos ter chuva esta semana, mas a coisa estará mais ou menos controlada, mas de facto isto parecia que não parava, estava sempre a acontecer. Do ponto de vista dos apoios, eu não tenho dúvidas que eles vão sendo corrigidos. Agora, o que eu acho que é importante é que eles cheguem o mais depressa possível ao terreno. Eu vejo muitas pessoas, e é normal e faz parte, os partidos da oposição proporem várias medidas. Agora, o que é essencial é que estas medidas cheguem ao terreno. Ainda não chegaram. E o mais rapidamente possível. Eu, se fosse governo, estava concentrada era nisso. Nessa porque parte. Mais vale uma medida boa, mas não perfeita no terreno, do que uma medida perfeita no papel. Acho que isto que é uma evidência. Miguel. Agora, isto é crónico. Certo. Miguel, está a demorar demasiado tempo o Primeiro-Ministro a indicar uma substituição para o MAI? É estranho? Acho que não. Será a preparar uma mini remodelação ou não? Acho que não, porque depois de ter posto a pata na poça 2 vezes, é normal que o Primeiro-Ministro agora tenha que ter o tempo suficiente para
olhe, fazer um concurso público internacional e ver se escolhe alguém em condições de exercer o cargo, um CEO da segurança. É preciso que o Primeiro-Ministro agora, de facto, se responsabilize pela escolha. Não estou nada de acordo com isso. E, portanto, eu acho que os ministros são responsáveis políticos. Se vamos fazer concursos internacionais, façamos para a administração pública. Oh, Cecília, era ironia. Pronto, estamos em véspera de Carnaval, ninguém leva a mal, de certeza. Era obviamente irónico, mas eu acho que o Primeiro-Ministro, sinceramente, tem que refletir bem sobre quem é que vai substituí-lo. Agora, outro exemplo de como este governo está impreparado. Eu tenho dúvidas que a dotação orçamental do Orçamento de Estado para 2026 permita estes investimentos que são prometidos pelo Primeiro-Ministro. Aliás, devo dizer, ele, por exemplo, propõe investimentos de 2,5 mil milhões numa fase inicial, antes de falar do PT-RR, mas 1,5 mil milhões não são investimentos do Estado, são empréstimos que são concedidos e não a fundo perdido por parte de instituições bancárias. Mas o que é que eu quero dizer com isto? É preciso um orçamento retificativo. O Ministro das Finanças já veio dizer, desculpe interromper, o Ministro das Finanças veio dizer hoje que vai ser preciso fazer escolhas. O que, enfim, depois de Castro Almeida ter dito que, se fosse preciso, iam para o déficit para pagar tudo. Então vamos lá ver, preciso. para ver se as pessoas percebem. A Constituição diz que o Governo não pode gastar mais dinheiro do que está orçamentado pelo Orçamento de Estado para 2026 para rúbricas específicas. Há mecanismos de flexibilidade orçamental, ou seja, o Decreto-Lei de Execução Orçamental pode permitir retirar verbas de determinada rubrica orçamental para outras, desde que expressamente previsto pela Lei do Orçamento de Estado. E geralmente isso é cometido através de uma verba que é precisamente prevista nessa dotação provisional, que é uma dotação sempre que haja um facto que não seja esperado. Agora, com a dimensão do investimento de que estamos a falar, obviamente que vamos precisar de um orçamento retificativo. E eu acho estranho que o Governo não esteja já a falar com os partidos políticos com representação no Parlamento, precisamente para negociar esse mesmo orçamento retificativo. Depois, outra questão, não é só o orçamento que tem que ser revisto. Os contratos de concessão também têm que ser revistos. Concessão de pontes, concessão de infraestruturas rodoviárias. Porquê? E essa questão seria pacífica para, por exemplo, para o PS? O quê? Um orçamento retificativo por causa desta situação em concreto? Eu não sou dirigente do PS, eu acho que cabe a qualquer partido que seja um partido responsável perante uma situação destas. Aliás, brincando até, já que estamos mais uma vez em véspera de Carnaval, brinco também dizendo isto. Há quem tenha dito nos últimos tempos o socialismo mata. Pelos vistos, o socialismo salva. Porque se não fosse o Estado a intervir em contraciclo, as políticas contracíclicas que são defendidas pelos partidos sociais-democratas de centro-esquerda pressupõem precisamente isto. Em situações de catástrofe, de necessidade, obviamente que as políticas públicas devem servir para corrigir sobressaltos económicos. E, felizmente, o governo anterior deixou uma almofada financeira suficiente para isso. Agora, a renovação e renegociação de contratos de concessão. Vamos pensar, por exemplo, vou-vos dar o exemplo da Ponte 25 de Abril. A Lusoponte tem um contrato de concessão da Ponte 25 de Abril. Em 2008, um governo fez, no fundo, a renegociação desse contrato de concessão e a garantia de que há um mecanismo de segurança, criando um Conselho de Segurança de Manutenção e Conservação da Ponte 25 de Abril. O contrato de concessão, no entanto, diz que a maior parte das despesas de conservação da ponte, das infraestruturas essenciais da Ponte 25 de Abril, é assegurado pelo Estado. Ou seja, o concessionário apenas assegura a conservação, por exemplo, do tabuleiro, da ponte, dos edifícios que rodeiam a ponte, mas não propriamente da infraestrutura. Agora estamos a ouvir que a Brisa está a fazer o conserto do viaduto e da rede que ficou interrompida, mas sabemos duas coisas. Quem vai pagar é o Estado através do Orçamento de Estado, ou seja, são os contribuintes que vão pagar. Vai escalar para e para além do mais, ainda há, maior. De acordo com os contratos de concessão, um dever de indemnização do concessionário pelas portagens que não cobrou por haver interrupção da ponte. O ponto é que isto vai escalar muito, O meu ponto não é, quando acontece uma catástrofe, não são só os contribuintes que têm que responder por isso.
também há um risco no negócio. E a maior parte dos contratos de concessão foram mal negociados pelo Estado e, na verdade, não permitem esse reequilíbrio financeiro. Mas há mecanismos no Código de Contratos Públicos que permite esse reequilíbrio financeiro. Cecília, temos aqui um problema. Portanto, eu gostava de ouvir o Governo a falar sobre isso. Certo. O que é que vai fazer para renegociar contratos Eu de concessão? posso dizer qualquer coisa? Sim, Bom, sim. eu acho graça que os governos às vezes têm cor, outras vezes são o Estado, não é? Porque eu também me lembro bem de quem foi o governo, de que cor era o governo que fez a maior parte desses contratos. As não rodoviárias foi o Governo PS e mal. Muito mal. Muito mal, claro. Muito mal. Foram contratos extraordinariamente mal feitos e que trouxeram uma série de problemas. Portanto, Cecília, mas o Governo não vai ter aqui uma margem de manobra mais apertada, porque vai ter que distribuir, vamos vai lá ter ver. que pensar Vamos melhor. por partes. Primeiro, Prioridades. vamos por partes. Sobre o déficit, é importante ter finanças públicas equilibradas precisamente para que, quando vem uma crise económica, Ter ou uma quando almofada. acontece, ter uma almofada. Não chega é esta isso que almofada, acontece. verdade. É isso que acontece. Eu não sei se chega ou se não chega. Não Os tenho a valores que têm certeza sido falados, absoluta, sempre- não tenho a certeza absoluta que não chega. Até porque há dotações provisionais, há despesas extraordinárias. Vamos ver. Mas se não for, também vamos ser realistas. Mas há algum partido que vai votar contra uma revisão, se for preciso, Era isso que eu estava a por causa de uma perguntar, coisa destas? Bem, o que seria, não é? Talvez a O que iniciativa seria? liberal. O que seria? O que seria? E isso é verdade para governos sociais-democratas, mas também é verdade para governos bastante mais à direita, e então se formos ainda mais à direita, às vezes são até mais intervencionistas que o próprio Partido Socialista, com um bocado de sorte. Portanto, não vejo problema nenhum com isso. Agora, a grande questão aqui, para mim, não é essa. Então. É evidente que há margem orçamental para isto. Agora, a margem para haver déficit quer dizer que vamos pedir dinheiro emprestado. Isso significa que vamos pagar juros por esse dinheiro no ano a seguir. E, portanto, quando o Ministro das Finanças diz que é preciso fazer escolhas, eu não tenho dúvidas de que esta escolha é prioritária. Agora, esta ideia de que, se as escolhas forem muito importantes, o dinheiro nasce nas árvores e não tem consequência nenhuma, é evidente que a longo prazo que tem consequências e tem consequências para todos nós. Mas não devia o Governo estar, de facto, disponível, como diz Castro Almeida, para ter um bocadinho de déficit em prol de... Eu não tenho dúvida nenhuma e acho evidente que está. A minha grande questão é a seguinte, em relação, sobretudo, a este PTRR, de onde é que vem este financiamento e mais. Já percebeu? Porque não percebi. E há uma questão aqui que me preocupa, porque uma coisa é nós podemos utilizar financiamento comunitário que não esteja disponível para outras finalidades. Mas o problema é que nós cada vez mais precisamos de financiamento comunitário precisamente para as finalidades com que eles foram... Portanto, se o desviamos, ficamos sem ele também noutros lados. E sobretudo também perceber exatamente o que é que vai acontecer, e essa é que é a grande discussão que eu acho que Portugal devia ter. Nós temos recebido muitos fundos comunitários, quando é que vamos ter uma economia que não precise de receber fundos? Essa é que é a grande questão que eu acho que o país tem que ter, e é essa que tem que ser a principal finalidade dos fundos, nós deixamos de depender deles. E aqui eu acho que temos um longo caminho a percorrer. E é o último minuto sobre isto. O meu último minuto é para isto, para a desindustrialização do país. E nós estamos a falar de um setor que é um setor de plásticos, de moldes, vidreiro, essencialmente na zona de Leiria e da Marinha Grande. Certo. E nós temos aqui um problema que é o problema do modelo europeu. E o modelo europeu é um modelo de proibição de auxílios do Estado. Parte do pressuposto que os Estados não devem intervir na economia e, por isso, proíbe os Estados de auxiliarem empresas específicas. E isso pode nos levar a problemas sérios do ponto de vista da reconstrução, porque nós precisávamos, em Portugal, era, na sua devida, obviamente, medida, de um novo plano Marshall, ou seja, num plano de investimento público que ajudasse essas mesmas indústrias... Defendeu o Almirante Gouveia Melo. Que ajudasse essas mesmas indústrias a adaptarem-se e até a beneficiarem de inovação tecnológica. Agora, para isto é preciso alguma arte relativamente à negociação também com a Comissão Europeia. E eu, sinceramente, outra coisa que não vejo também, anunciou-se a subida, por exemplo, da percentagem do PIB para 5% de financiamento de despesas de defesa. Depois percebeu-se que, afinal, não eram bem despesas de defesa, porque infraestruturas como portos, aeroportos, estradas, viadutos, pontes, podem ser consideradas como despesa militar. Eu também não vi ainda este governo. O que eu estou a sentir falta neste governo é uma visão omnicompreensiva, é ter todos os membros do governo a dizer, na minha área eu consigo fazer isto.
E esperar-se-ia que o Governo pudesse explicar também que verbas vai buscar a esse orçamento da defesa para a reconstrução destas mesmas infraestruturas, que são essenciais também para a própria conservação Vamos ter muitos e dias soberania e do semanas país. para falar sobre isto, com certeza. Eu acho que terminar. podem ser meses e até anos. Meses até anos. Vamos ver. Cecília, Miguel, obrigada aos dois. Fazemos agora um curtíssimo intervalo. Não saia daí, até já. Acha que está sempre doente? Usa o Dr. Google mais do que devia? Perde-se nas dicas e conselhos de saúde pelas redes sociais? Então o podcast Consulta Aberta é para si. Sou a Margarida Santos, sou médica de família e todas as segundas convido especialistas de diferentes áreas para responder de forma simples e descomplicada a todas as suas dúvidas sobre saúde. Pode ouvir o podcast em todas as plataformas e também no site da SIC Notícias e do Expresso.